Agora a gente vai falar novamente sobre a situação lá de Israel, né, de Benjamin Netanyahu, que confirmou que vai disputar as próximas eleições parlamentares israelenses. O Luca Bassani está de volta e vai contar para a gente os detalhes. Luca, não é novidade que ninguém quer deixar o poder, né? Exato, e nem mesmo o mais longevo primeiro-ministro de Israel, Márcia. Afinal, Benjamin Netanyahu já governou Israel por 3 ocasiões. Desde os anos 90, ele acumula, se nós considerarmos todo o período dos seus mandatos, 18 anos à frente do governo israelense. E considerando que em 2026 há eleições marcadas para outubro, ou seja, daqui exatos um ano, Netanyahu disse que quer sim concorrer mais uma vez, ele pelo partido de direita, muito tradicional na política israelense, o Likud. As pesquisas que mostraram durante esses 2 anos de guerra que a sua popularidade variou muito, agora revelam que ele também está em uma posição de estabilidade de acordo com aquilo que apresentou em 2022 no último pleito. O partido dele conseguiu por volta aí de 32 cadeiras das 120 dentro do Knesset, o parlamento israelense, e agora as sondagens, as pesquisas mais recentes mostram que ele faria por volta de 30 a 34, ou seja, há uma pouca variação. O grande porém é que os demais partidos que dão sustentação ao seu governo atualmente, eles aparecem com uma intenção de voto reduzida, o que dificultaria a posição do premier israelense para manter essa mesma coalizão na próxima eleição. Mas a gente está falando daqui um ano, tudo pode acontecer, inclusive eleições antecipadas. Afinal, Netanyahu ele está no poder por uma maioria muito frágil e que depende dos ultraconservadores, dos judeus ultra-ortodoxos, que já disseram que caso o Hamas saia ileso desse processo de cessar-fogo ou até mesmo continue governando a faixa de Gaza, eles podem abandonar o governo, o que faria que da noite para o dia Netanyahu não tivesse maioria para governar e novas eleições pudessem ser chamadas através da oposição. Então, Netanyahu tem uma série de polêmicas sobre o seu nome internamente, é um político que sofre várias acusações de corrupção dentro do Estado de Israel, também tem tentativas de interferência no judiciário que podem pesar em um novo processo eleitoral, mas para todos os efeitos, na opinião popular, após a guerra e também conseguir trazer os reféns, pelo menos 20 deles com vida de volta a Israel, a sua popularidade retomou um pouco o patamar que estava antes da guerra, o que dá uma posição relativamente confortável, mas política, como sabe muito bem o Bruno Pinheiro, não é uma ciência exata. E em um ano das eleições, assim como estamos um ano da eleição no Brasil, tudo pode acontecer e esse cenário pode mudar drasticamente. Nós com certeza ficaremos acompanhando como essas variações irão ocorrer ao longo desse período. Exatamente, Luca, uma incerteza, uma nuvem, né? Hoje está, amanhã não está, é tudo muito rápido, muito veloz, incerto, e a gente conta com você aí, sempre ao vivo com informações. Imagino que está chovendo aí, já já a gente volta a conversar, fica em segurança, a gente conversa logo mais, Luca, 2h45, João Belucci sobre Netanyahu nessa disputa eleitoral há um pouco mais de um ano que deverá acontecer. Se essa guerra de fato acabar antes de Israel conseguir alcançar os seus objetivos iniciais do conflito, isso fica ruim para Netanyahu e coloca em risco a sua vitória numa eventual candidatura? Pois é, Bruno, acho que uma potencial vitória do Netanyahu tá bastante difícil. É óbvio que o natural do cargo em que ele está é concorrer novamente. O parlamentarismo permite essa situação. E como o Luca Bassani bem colocou, há a possibilidade, inclusive, de uma dissolução antecipada do governo. Isso pode acontecer no parlamentarismo, ao contrário do presidencialismo, com as datas pré-definidas para o pleito eleitoral. O Benjamin Netanyahu também enfrenta muitas acusações no âmbito interno. É óbvio que no cenário de guerra, o líder da nação ele acaba tendo uma espécie de trégua das instituições, né, dos atores políticos, dos atores sociais, no sentido de se concentra aqui na questão da guerra, e o normal é que quando acaba a guerra, esse representante, no caso o premier, ele acaba saindo. Acontece muito, né? O caso mais famoso, Winston Churchill, entre outros. Mas é importante lembrar que o Benjamin ele tem a popularidade dele oscila ali, junto com a questão da guerra dentro de Israel, mas uma coisa é a popularidade perante a população e outra perante o Congresso, os parlamentares. Talvez o maior exemplo interno para nós aqui
seja o Michel Temer. Quando ele governou com o impeachment da Dilma Rousseff, ele tinha baixíssima popularidade com a população, mas no Congresso ele navegava como poucos e teve tempos relativamente fáceis no Congresso, ao contrário de com a população. Inclusive no TSE chegou a julgar a chamada chapa Dilma Temer, ele também foi vitorioso. Então, uma coisa é a sua relação nas instituições e outra perante a população. Perante as instituições, ele ainda vai mantendo essa frágil maioria. É óbvio que tudo depende da questão da guerra, mas cada cessar-fogo que a gente observa é que o Hamas acaba saindo um pouco mais fortalecido. Muita gente apontou que seria uma estratégia do Benjamin Netanyahu e do Trump, essa questão desse cessar-fogo agora, para que o Hamas não conseguisse atender e voltasse com suposta razão agora a atacar a faixa de Gaza. Não há uma clareza se é esse o cenário, mas já há imagens rodando o mundo de supostamente pessoas ligadas ao Hamas batendo e assassinando pessoas na rua que seriam opositores ao Hamas nessa questão do cessar-fogo. Então, tudo é muito frágil e a questão do Netanyahu está muito presa nisso. Então, não dá para prever, porque pode ser, inclusive, lamentavelmente, que aconteça novos atentados terroristas, porque o objetivo do Hamas é a eliminação de Israel como um todo. Isso está declarado em seu estatuto, em seus atos constitutivos, como se queira chamar. Então, o Benjamin Netanyahu está completamente vinculado a essa questão da guerra. E pode ser, inclusive, que ele faça o possível para prorrogá-la até a data da eleição, porque isso fortaleceria ele internamente. Agora, Renato, antes do acordo que aconteceu na última semana, a imagem de Netanyahu era uma. Agora, após esse acordo, ele já consegue respirar um pouco mais. Se ele conseguir segurar essa imagem atual, ele consegue, de fato, ir para uma eleição? Ou é necessário melhorar ainda mais do que o cenário de momento? É muito frágil ali tudo, né? Ele tem um problema que não é só a questão da guerra. Claro, quando tem a devolução de alguns reféns, né? E resolve, a princípio, o principal problema, que era a questão dos reféns, ele melhora um pouco na avaliação e cumpre com uma parte ali, porque o grande medo era ele não conseguir cumprir com nada e só ter feito uma guerra ali muito sangrenta durante 2 anos. Quando ele faz isso, com certeza ele melhora, principalmente entre a extrema-direita e entre a direita. Agora, a extrema-direita sempre coloca esse elefante na sala dele, que ele tem que acabar com o Hamas. Quando o Hamas aparece de volta, a gente não sabe, como o João falou, se isso realmente o Hamas está de volta. Claro, o Hamas não vai acabar totalmente, porque o Hamas é um núcleo ali terrorista que às vezes não é nem tão organizado. Tem pessoas ali, jovens, que vão entrando na organização automaticamente ou se auto-intitulam ali do Hamas. Então isso não vai acabar ali totalmente, mas isso pode ser usado por ele para exatamente entrar ali no território palestino e criar um embate com o Hamas para mostrar para essa extrema-direita, olha, tá vendo? Eu estou aqui e estou tentando destruir os caras, então venham comigo. Porque ele já tem problema com o trabalhismo do israelense, ali, com o Partido Trabalhista Israelense, e com o pessoal de centro-esquerda. Ele tem muita denúncia de corrupção, ele já vinha com muitos problemas. Logo ali, quando aconteceu todo o início dessa guerra, o início do conflito, ele já tinha problemas ali. Então agora pode ser sim que ele consiga ter fôlego por causa da devolução dos reféns, mas também que ele tenha que fazer alguma coisa nos próximos dias para mostrar para a extrema-direita ali que ele tá sob comando das coisas e que vai destruir o Hamas. Mas não é fácil para ele não, vai ser difícil ali a vida dele político e eleitoral. Muita denúncia de corrupção. Obrigada, Dorgan e João. A gente volta com as análises já já.